Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 16 de outubro. Agora na Espanha, 19 horas e 36 minutos. No Brasil, 14h36 da tarde. Gente, olhem o candle vendedor que a BTC abriu hoje. Menor que o candle de ontem e abraçado, engolfado pelo candle de ontem. Isso sim é que eu chamo de um silêncio que precede um esporro. A gente, na verdade, está se aproximando do bico, da cunha dessa figura triangular. Como tem muita coisa para acontecer nessa semana, é bem provável que isso aqui vai explodir para cima ou para baixo. É muito provável que para cima, já que o DXY também está dando sinais de esgotamento. Lembrando que existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta, é o dólar norte-americano contra francos suíços, contra ienes japoneses, contra libras esterlinas, e já é o segundo candle vendedor, ambos fortemente abraçados, engolfados pelos candles compradores que geraram esse rallyzinho aqui de pernada impulsiva para o DXY. Outro indicador forte do mundo financeiro tradicional é o MOVE, que mede a volatilidade do mercado de títulos norte-americano. E vocês vejam que a gente está estressando aqui algo acima de 150. A última vez que isso aconteceu foi na crise do subprime, depois na crise pandêmica e agora nessa mudança de postura do Federal Reserve. Toda vez que o MOVE, que mede a volatilidade do mercado de títulos norte-americano, avançou para cima de 150, em todas as ocasiões anteriores veio uma chuva de trilhões com quantitative easing, com o salvamento do sistema bancário norte-americano no subprime, é o Banco Central norte-americano comprando banco quebrado, e agora, já eu vou falar sobre isso, tá rolando um mega cabo de força, um cabo de guerra entre bancos centrais e governos que estão mais perdulários do que nunca, porque vem uma corrida, a gente está presenciando uma corrida armamentista nuclear na zona do euro e nos Estados Unidos da América, e bancos centrais aumentando taxas de juros, aumentando o gasto com o serviço da dívida, e governos perdulários numa corrida maluca, hipersônica, nuclear, vai explodir. Já eu vou falar sobre isso. Então, gente, a gente está numa cunha, num verdadeiro ponto de inflexão em que ou a BTC explode em direção a 30 mil dólares ou ela eventualmente perde esse triângulo aqui. Como os governos estão gastando feito loucos, já que a gente está numa verdadeira corrida maluca, é muitíssimo provável que a BTC busque essa camada congestional em 30 mil dólares. Na nossa banda de VWAP mensal, nada mudou, a gente está com o candle de hoje sendo engolfado pelo de ontem. A gente percebeu aqui uma força compradora latente que rejeitou o cabo desse martelo aqui. Nada mais é do que o mercado rejeitando a queda da BTC para baixo desse platô de suporte que tá fortemente defendido por uma ampla sequência de ordens de compra que criaram uma verdadeira laje aqui. A BTC não consegue perder basicamente a lower dessa banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, basicamente lambe a upper, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP. Hoje, de todos os sinais ofertados, só tem um aberto que já vai fechar, tá muito próximo de fechar, justamente porque a BTC foi um reloginho e está sendo um reloginho suíço. Daqui a pouco vai abrir futuro de Nasdaq e Dow Jones, vamos ver como vai se comportar o mundo cripto. E na seara fática, o perfume lançado por Elon Musk, o Burnt Hair, que em tradução livre seria cabelo queimado, está movimentando o mercado de Dogecoin, já que essa altcoin é aceita para compra desse perfume, está movimentando algo na casa de centenas de milhões de dólares. É uma corrida maluca pelo perfume do Elon Musk, que ele afirmou que os recursos serão usados para a compra do Twitter, que por sua vez vai migrar para a Web3. É uma doideira. E as exchanges japonesas avisam que estão sendo alvo de tentativas de hackeamentos pelo grupo Lazarus, que é o grupo de hackers financiado pela Coreia do Norte. É o novo normal, é
os cyberataques agora via Web3. E a Algorand, o mundo Algorand DeFi, que é o que comporta todos os ecossistemas de Decentralized Finance que rodam no ecossistema da Algorand, atinge novo recorde. Se a gente colocar no DeFi Llama aqui, em que a gente pode bloquear o volume total de recursos circulando dentro de uma determinada blockchain, a gente pode escolher Ethereum, Binance Smart Chain, Tron. Se a gente colocar Algorand, a gente vê que o crescimento exponencial dos recursos bloqueados em DeFi que rodam na Algorand não para de crescer. Eu vou começar a fazer análises diárias da Algo, porque é outra blockchain que a gente não pode deixar de ter na carteira. Enfim, é um crescimento exponencial. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um verdadeiro cabo de guerra está sendo travado entre bancos centrais e governos. Nunca numa crise de hiperinflação, governos foram tão perdulários, praticamente transformando o viés hawkish dos bancos centrais numa atividade de enxugamento de gelo. Políticos estão gastando com essa corrida armamentista hipersônica nuclear, com o subsídio de contas de energia elétrica, como está acontecendo nesse momento na zona do euro e no Reino Unido. A gente acabou de sair de uma crise pandêmica bizarra em que muitos gastos sociais foram impostos e agora a gente entra num novo ciclo, que é uma crise de hiperinflação, e a renda dos europeus e dos americanos vão caindo em termos reais de forma brutal. É uma doideira o que está acontecendo, já que é um cabo de guerra. Não adianta os bancos centrais eles aumentarem esse viés hawkish e os governos seguirem gastando como loucos. E um ataque aéreo devastador agora matou famílias inteiras na Ucrânia. Apenas escombros permaneceram em pé de 2 torres de apartamentos residenciais. E, enfim, agora o governo ucraniano diz que os ataques estão atingindo civis. E agora a última cidade retomada pelas forças ucranianas revela os horrores dos bombardeios russos. Enfim, gente, essa guerra está subindo degraus de gravidade. A inteligência chinesa agora determinou que o governo da China mande todos os cidadãos chineses evacuarem imediatamente a Ucrânia e os arredores em meio a temores nucleares. Não se sabe exatamente o que a inteligência chinesa teria identificado, mas o fato é que o governo chinês determinou que todos os cidadãos chineses evacuem imediatamente a Ucrânia e os arredores. O governo americano já tinha emitido um alerta para que americanos deixassem a Rússia imediatamente. E agora vem a China determinando que chineses evacuem imediatamente Ucrânia e arredores. Enfim, gente, o mundo tá maluco, a escalada nuclear ela é flagrante e latente nesse cenário literalmente apocalíptico, Mad Max. Eu tenho pra mim que a BTC tá muito comportada. Isso aqui muito provavelmente vai explodir de forma ascendente. A queda da Nasdaq na sexta-feira, caindo mais de 3%, foi icônica. Talvez seja uma virada de chave, o mercado reprecificando esses ecossistemas multitrilionários da Web 2, como iOS, Android, onde dados e riqueza trafegam com muita fricção, tendo a Apple como uma sócia indesejada, carcomendo 30% do faturamento de qualquer corporação que suba um app naquela encrenca, e é muito provável que em poucos anos a gente veja todos os apps que rodam em ecossistemas aprisionados como iOS e Android migrem para ecossistemas libertários, vamos colocar assim, da Web3, que serão dApps rodando e fazendo riquezas e dados circularem sem essa fricção bizarra desses ecossistemas jurássicos da Web 2, que a gente tem o privilégio de ver morrer e ao mesmo tempo a gente também tem o privilégio de ver nascer a Web 3. Daqui a pouco não, amanhã eu volto, se nada fugir do script. Fiquem com Deus, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus.